É o programa da sabedoria às quartas e você quer saber o que é o sexto sentido. A sabedoria da Kabbalah fala acerca de um sentido adicional. E uma vez que possuímos 5 sentidos de percepção, de acordo com a biologia humana, de acordo com a ciência da biologia humana até ao momento, isso significa que há um órgão de percepção adicional disponível para nós, mas não necessariamente dentro do reino geral da nossa percepção ou dentro da nossa natureza inata. Significa algo adicional. E isso não é o mesmo que a expressão geral de sexto sentido, porque tem que ver. A diferença está no que é medido por esse sentido. O que é que esse sentido vai fazer por nós? Ou seja, temos 5 dedos. Qual é a vantagem de ter um dedo extra? O que ganhamos com isso? A forma como normalmente pensamos acerca do sexto sentido é que há algum tipo de qualidade sobrenatural, um tipo de superpoder que é uma dádiva a algumas pessoas e a outras não. E o que é que esse sentido está a medir? Bem, os psíquicos sentem os sentimentos dos outros, os possíveis resultados a perguntas que as pessoas têm no presente e o que vai acontecer no futuro. Há todo o tipo de coisas como adivinhação, etc., conectadas a tudo isso. Na realidade, isso não é um sentido adicional. Isso é, na verdade, uma combinação dos 5 sentidos, mas com uma ampliação. É como pegar num microscópio ou num telescópio para as nossas sensações e ser capaz de as ampliar e ver na realidade em detalhe algo que se encontra lá. É uma sensibilidade aumentada nos 5 sentidos. É natural. Não há nada de sobrenatural nessa qualidade. É um tipo de talento ou sensibilidade que algumas pessoas possuem, ou que pode ser desenvolvido em certas formas. Mas não é algo que tem a ver com a espiritualidade, porque lida com as forças que operam dentro da natureza humana. Pode ser previsível, porque a natureza humana possui uma certa forma mecânica e é possível ver para onde vai o óvulo, porque está a ser operado. Os nossos 5 sentidos basicamente operam em nós como um tipo de sistema operativo relacionado com o nosso bem-estar. E falei sobre isto antes. Esta é verdadeiramente a limitação da percepção humana. Esta é a parte de nós que é uma semente de algo que ainda não se tornou espiritual. Agora, por certo que a espiritualidade é algo que está no exterior dos 5 sentidos que possuímos neste momento. É um sentido adicional que funciona num sistema operativo completamente diferente, numa premissa totalmente diferente. Então, o que é que este sentido cabalístico adicional está a medir? Está a medir algo que não sentimos, porque não possuímos nenhum tipo de contexto de onde nos encontramos. Nós atraímos as limitações sobre o que é a vida, o que é este mundo, o que podemos esperar e o que podemos chamar de realidade, de acordo com este sistema operativo egoísta dos 5 sentidos, com um benefício próprio. Este sentido adicional mede algo acima de nós, que nos dá o contexto de onde nos encontramos e qual a razão de nos encontrarmos aqui e o que estamos aqui a fazer. Mede algo que não sentimos de todo. O que não compreendemos é que vivemos num mar de luz. E há uma qualidade que a sabedoria da Kabbalah chama de luz que rodeia toda a experiência humana, individual e coletiva.
Se bem que, na verdade, não existe uma experiência individual, é tudo uma experiência coletiva. Mas isto está relacionado com algo que começamos a sentir quando obtemos esse sentido adicional. Portanto, estamos rodeados de luz a toda a volta. O que é a luz? A luz é uma qualidade de doação. Estamos constantemente em modo de receber tudo o que temos a cada momento. Mas não nos parece ser dessa forma. O que nos parece é que existem todo o tipo de coisas separadas que vão e vêm. Há desejo e há escassez. Há o preenchimento de um desejo e vencer a escassez de forma momentânea. E vemos todos estes objetos separados, sem contexto. Todos existem aqui no mundo. As coisas que amamos, as coisas que desejamos, as pessoas com quem nos preocupamos, os objetos que nos fazem felizes, mas não vemos a sua origem. Não vemos a sua verdadeira natureza. O que não entendemos é que este dar e receber é um fator constante para nós. Mas não vemos a doação constante que chega até nós porque não vemos o contexto mais abrangente. Não sentimos que de facto existe luz. Portanto, sentimos o bom e o mau de forma alternada, de acordo com o nosso sistema operativo inato. E quer estejamos a sentir que recebemos o que desejamos ou não, o facto é que estamos constantemente a receber. Nós vemos o mundo como um lugar onde recolhemos isto e aquilo. Por exemplo, vamos até uma loja. Não há ninguém lá, não está lá o comerciante. E a pessoa pode ir a todos os corredores e tirar absolutamente tudo o que precisa. Parece tudo bem. É precisamente isso que gostamos. Gostaríamos de ganhar uma espécie de concurso onde podíamos embarcar num banho de loja de $10.000 e levamos tudo. E o que obtemos com tudo isso? Bem, aparentemente ganhamos coisas, mas o que não recebemos é a sensação do contexto da vida. O que são estes objetos? O que é a pessoa e qual a razão por que tudo acontece? E ficamos com a ideia de que a experiência da vida é algo aleatória. O facto é que existe um comerciante lá e há um cálculo de tudo o que foi retirado. Tudo o que recebemos é-nos dado com um propósito. E qual a razão pela qual recebemos? Não conseguimos perceber qual é o propósito. E como é que pagamos o que retiramos? Ou seja, qual é o objetivo de estarmos num lugar em que nos encontramos em constante recepção e como é que alteramos a nossa percepção para que possamos ver direção, propósito e contexto? Quando o comerciante não está lá, ou nós não o vemos lá, não sentimos nada senão o desejo de encher o carrinho com todas as coisas que se encontram nas prateleiras. Quando percebemos como uma realidade que existe esta doação constante do comerciante, assim por assim dizer, então temos um relacionamento com algo. Há a sensação que sentimos em relação ao conhecimento de que alguém nos dá tudo isto. E isso evoca em nós algo que verdadeiramente damos pouco valor, que até desvalorizamos, não compreendemos e pensamos que existe com outro propósito. E isso é a sensação a que chamamos de vergonha. Há um doador, sempre em doação, e nós estamos em constante recepção. E então algo começa a despertar em nós. Não é que não haja uma qualidade lá na doação, como se não houvesse nada lá. Sim, há algo. E nós temos uma relação com esta doação. E começamos a sentir um tipo de experiência sensorial. Uma sensação. E esta sensação é chamada de vergonha. Nós pensamos que aparece para nos fazer sentir mal,
mas na verdade é uma ferramenta de medida. Portanto, há uma barreira entre a abundância sem limites e a escassez, o sofrimento, fome, a necessidade e a autoproteção, o desprezo pelo sistema geral. Por forma a obter um sentido adicional, o sexto sentido, a pessoa precisa erigir um sensor que não se encontra no reino físico, mas no mesmo reino da doação. O reino da doação é o reino da intenção. E por forma a sermos capazes de sentir este sensor, a pessoa precisa ter uma intenção de não receber nenhuma destas coisas diretamente, mas ao invés receber por forma a preencher o doador. Colocando isto em termos mais gerais, o importante é a intenção. É uma decisão. Esta decisão permite-nos sentir, que existe um doador, e 2, que a doação existe e que nós, abaixo, estamos a interagir com esta doação. Porque esta decisão vai ser empurrada pela força superior, vai forçar a nossa natureza e a nossa natureza vai querer entrar em equilíbrio com essa força e vai eventualmente começar a entender o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito da doação e a utilidade da recepção. E essa ação vai eventualmente libertar-nos desta barreira e limitação. A pessoa vai ser capaz de perceber e sentir o pensamento por detrás da razão pela qual essa doação existe. E a medida que temos, essa aflição que temos uma vez estabelecida essa intenção, essa linha entre a luz superior e esse sensor extra, essa aflição de vergonha é efetivamente feita da diferença entre a nossa intenção a cada momento em relação com o que estamos a receber, a diferença entre isso e a intenção com a qual estamos a receber a dádiva desde o alto. Tudo está a ser dado. Nós pensamos que fazemos, mas na realidade não fazemos. O que fazemos é receber. Essa é a nossa natureza. Fomos criados dessa forma e não há nada que possamos fazer acerca disso. Não podemos mudar o facto de que a nossa natureza inata é o oposto da intenção da luz. Mesmo um ato externo de doação continua a ser algo que recebemos e do qual, em última instância, esperamos beneficiar. Portanto, o fator decisivo não é que estamos vinculados ao ato de receber, mas como recebemos. A direção da intenção com a qual recebemos, para quem e com que objetivo. E isso determina o âmbito da nossa consciência e o bem-estar de todos os aspectos da natureza, ainda à espera de estarem no nosso cuidado consciente. As nossas intenções estão propositadamente escondidas de nós pelo nosso ego, que é muito traiçoeiro. O seu uso correto nunca nos passa pela cabeça neste mundo, nem mesmo na nossa imaginação. Mas se queremos ser capazes de perceber a qualidade espiritual, o sexto sentido verdadeiro, então temos que transformar a nossa natureza interna para ser como a luz. Mas não podemos fazer isso com ideias. Temos que o fazer com a sensação, temos que o fazer com um sensor, um órgão de percepção. Bem, a diferença entre uma ideia e uma sensação é a honestidade. Mas está para além da honestidade, mesmo coisas sem limite. Por exemplo, nós sabemos como devemos reagir a certas coisas e pensamos que sabemos o que é ser uma boa pessoa e como deve uma boa pessoa pensar. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente ter regras e ideais e tentar simplesmente viver de acordo com regras e ideais. O que estamos a fazer é ter uma sensação que é a mesma que a sensação da luz superior que nos dá, que opera em nós. E há um ideal na sabedoria da Kabbalah que diz que o que não podemos alcançar não podemos nomear. Ou seja, as filosofias e ideias não fazem uma percepção espiritual. Por exemplo, se a pessoa observar um acontecimento trágico a acontecer, um edifício, um grande edifício arde no seu bairro e há vítimas
e há mortes, ou há um tiroteio em massa. Todas as pessoas dizem que é terrível, que é mau, e começam a chorar e a tentar encontrar todo o tipo de formas de superar a situação. Muito bem, toda a gente adota esta atitude. Mas se a pessoa for alguém que é um construtor e recebe um contrato para construir ou renovar esse edifício que ardeu, independentemente do que a pessoa diz que deve estar a sentir perante a situação, vai também, e de forma preferencial, sentir como aquilo que recebeu foi bom. E qual dos dois é? A pessoa vai agora ter um lucro de várias centenas de dólares e é mau que isso tenha acontecido às pessoas. A verdadeira sensação a cada momento é o que estamos a medir. A diferença entre a verdadeira sensação, aquilo que alcançamos, a nossa natureza inata e a natureza da luz. Se conseguirmos aprender a fazer isso, e é necessário praticar, então podemos começar a sentir a diferença entre nós e a luz. Se nos estamos a enganar, nunca vamos perceber nada senão ideias simpáticas. Portanto, o sexto sentido e a capacidade. O sexto sentido é a capacidade de sentir a luz, a pressionar-nos e sentir a variação, tal como um diafragma na orelha ou a pressão no toque ou as ondas de luz em bater na retina. Qualquer um destes. Esse é exatamente o mesmo princípio, mas ao nível da intenção. O desenvolvimento de uma intenção correta e sentir a forma espiritual das coisas que nos alcançam, ao invés da sua aparência física, isso advém através do desenvolvimento deste sentido adicional. Isto é apenas uma descrição geral de algo que existe na nossa natureza, que nós não compreendemos. Apenas não lhe damos importância e também não o podemos usar porque perdemos a noção. Começamos num lugar, pensamos que estamos indo nessa direção e depois perdemos o rumo. É como se fôssemos pintar um quadro. É preciso segurá-lo no cavalete. Todo cada vez que dermos uma pincelada, vamos atirar com a tela e vai manchar. E é isso que nos acontece. Essa é a razão pela qual existe um contexto para tudo isto. Vou repetir: contexto. E essa é a metodologia mais abrangente para alcançar esta percepção adicional. Ser capaz de segurá-la, estabilizá-la e permita que cresça. E verifico nos comentários que recebo que as pessoas escolhem esta, aquela e outra coisa e fazem a sua crítica, o que é justo, mas indica que talvez seja uma coisa importante para entender para a pessoa que está a criticar. E vi algo hoje, uma publicação excelente de um espectador chamado Infostats, e quero realmente ler isto para vocês porque está muito apropriado. Ele diz: uau, tantos comentários e perguntas que parecem advogados e políticos. Isto não é responder a comentários restritivos. As pessoas estão a retirar uma linha de um poema e a usar essa linha para discutir se o poema é bom. A Kabbalah é um sistema de compreensão da existência humana. Se já sabem mais sobre o que a Kabbalah tem para oferecer, então partilhem-no com a humanidade, por favor. Desprezariam uma sinfonia apenas porque não conseguem entender a razão pela qual o solo da flauta foi feito de determinada forma? E, portanto, não vão ouvir a sinfonia? Se é assim, então nenhum caminho espiritual é bom para você. Não nos abrimos ao conhecimento espiritual porque já sabemos tudo e estamos à procura de algo que concorde com o que sentimos. Se está à procura de algo que faz sentido para você, então está a afastar-se do objetivo. Se sabe aritmética, mas queixa-se que a álgebra ou o cálculo não fazem sentido, então o que está realmente a dizer?